Começa agora mais um episódio do podcast diário do The News. Muito bom dia! Já vai preparando seu café sem açúcar e bora para mais uma quinta-feira com você bem informado. Eu sou o Léo. E eu sou o Pedro. Quinta-feira, 16 de julho, além de estarmos já pra frente, né? Passamos da metade do ano. Ontem, como dissemos aqui no podcast, cravamos a metade do ano. Agora já é a metade mais um. Também já temos o confronto da Copa do Mundo definido. Grande semana, hein, Pedrão? Que semana, hein, Léo? Que jogaço ontem entre a Argentina e a Inglaterra. Olha, um resultado aí que acabou decepcionando muita gente, mas assim, pelo menos a final eu acredito que vai ser um baita jogo no domingo. Exato, eu concordo com você, eu acho que vai ser um jogaço no domingo, vamos acompanhar. Mas, agora sem mais enrolações, porque a gente tem muita notícia pra entregar pra vocês que vão muito além de só esporte. Então, Pedrão, puxa o cardápio pra gente, por favor. Primeiro, um tour pelas principais notícias ao redor do mundo. Em Brasil, uma pesquisa eleitoral aponta novas tendências a menos de 3 meses da eleição. O movimento por trás do incentivo do governo chinês para a produção de fígado de pato. Nova York se torna o primeiro estado dos Estados Unidos a banir data centers. E o PayPal recebe proposta de 53 bilhões de dólares para ser adquirido por uma fintech. Hoje, quinta-feira, a gente tem as 5 histórias e, como de costume, aquela curiosidade no final do programa. Então, fique conosco e no final se surpreenda com uma curiosidade, certo? Agora, palavrinha dos patrocinadores e na sequência, primeira história do dia. Ô Léo, escolher o presente de Dia dos Pais fica muito mais fácil quando você pensa na personalidade dele, né? É verdade, Pedrão. Eu uso essa estratégia todo ano para escolher o presente do meu pai. Então, ó, já vai a dica para os nossos ouvintes, tá? Se o seu pai é do tipo inventor, um kit de ferramentas é uma ótima opção. Já se ele é cinéfilo, uma pipoqueira pode ser o presente ideal, tá? Bom, e se o seu pai é artista, um kit de pintura é uma boa escolha. Agora, se ele ama dar uma de influencer e registrar tudo, um smartphone ou câmera nova vão deixar ele muito feliz. E o melhor de tudo é que você encontra todas essas opções que a gente citou e muitas outras lá no Magalu. Lá é tipo barba, cabelo e bigode. Presente, praticidade e ofertas, tudo em um só lugar. Então passa no link da descrição e já escolha o presente do seu pai no Magalu. E vamos começar então com um tour de mundo, porque ontem a Assembleia Nacional da França aprovou o direito à morte assistida para adultos com doenças incuráveis em fase terminal. A decisão acontece após anos de debate e 3 rejeições no Senado. A lei ainda depende do aval do Conselho Constitucional antes de entrar em vigor. Saindo da França, vamos agora para os Estados Unidos, para a nossa segunda manchete aqui do tour, porque o país lançou mais uma onda de ataques contra o Irã, mirando justamente defesas costeiras e sistemas de mísseis do Irã. Em resposta ao bloqueio naval dos Estados Unidos, a Guarda Revolucionária do Irã ameaçou fechar outras rotas de exportação de petróleo e gás na região, caso os ataques continuem. A Rússia suspendeu o tráfico no mar de Azov depois de uma onda de ataques ucranianos que teria atingido mais de 100 embarcações em 9 dias. A hidrovia é essencial para o escoamento de petróleo e grãos russos. O país é o maior exportador de trigo do mundo e cerca de 1/4 desse volume passa justamente pela região. Para a quarta manchete, vamos falar da China, cujo PIB avançou 4,3% no segundo trimestre, abaixo aí da meta de 4,5% a 5% que o governo tinha estipulado. Então esse é o pior resultado desde a pandemia, ali em 2022 mais ou menos. O consumo fraco e a crise imobiliária pressionam Pequim por novos estímulos, mesmo com exportações e investimentos em AI sustentando a indústria. E ontem a Argentina e a Inglaterra decidiram o 6º confronto histórico entre os dois países em Copas. O mais aguardado desde o gol da mão de Deus de Maradona em 1986. E no jogo, por 2-1, a Argentina venceu e vai à final contra a Espanha no domingo. Fora de campo, a partida reacendeu a disputa pelas Malvinas, com a vice-presidente argentina chamando os ingleses de piratas usurpadores. E assim encerramos nosso tour de mundo e vamos para a nossa segunda história do dia.
Uma nova pesquisa Genial Quest apresentou pela primeira vez desde dezembro de 2024 uma aprovação do presidente Lula maior do que a sua desaprovação. E nela os números são o seguinte: ele teve 48% de aprovação contra 47% de desaprovação. O movimento acontece em meio a um avanço do petista entre eleitores independentes, fatia considerada decisiva para o resultado das urnas. O número é relevante porque aparece a menos de 3 meses da eleição. Um dos fatores que pode ter impulsionado o atual presidente foi o pacote de medidas com o custo estimado em mais de 180 bilhões de reais. Entre elas estão o Desenrola, isenção do imposto de renda e o crédito subsidiado para motoristas de aplicativo e taxistas. No primeiro turno, Lula lidera com 40%, enquanto Flávio aparece em seguida com 28%. No segundo turno, o petista também lidera, ficando com 45% e o senador com 37%. Essa foi a primeira pesquisa do Instituto a captar o impacto da operação contra o ex-líder do PT, Jacques Wagner, acusado de receber propina para atuar a favor do Banco Master no Congresso. E entre os entrevistados, 54% responderam que não estavam sabendo e 61% acreditam que Jacques agiu de forma errada. Do outro lado, entre eleitores da direita não bolsonaristas, a intenção de voto em Flávio saiu de 90% em abril para 74%. Entre os bolsonaristas, ela caiu de 97% em junho para 91%. Somado a isso, a polêmica envolvendo Flávio e Michele parece ter afastado o eleitor independente do senador. O número de pessoas que considera ele o mais moderado da família diminuiu de 33% para 29%. Segunda história do dia feita, bora para a terceira. A China está cada vez mais dominando territórios que antes pertenciam a países do Ocidente. Dessa vez, o alvo é o foie gras, uma iguaria de alta culinária feita a partir de fígado de patos ou gansos, vindo de uma região da França chamada Périgord. Para você ter ideia, os produtores chineses estão respondendo por 45% da oferta global, com 11 mil toneladas por ano. Esse boom nasceu principalmente de um esforço do governo para achar indústrias sustentáveis em vilarejos que ficaram esvaziados, já que a população migrou para as metrópoles. E por que a gente está te contando isso? Porque o roteiro é conhecido. A China já usou essa mesma fórmula, uma escala industrial, apoio estatal e guerra de preços, justamente para virar líder em painéis solares, baterias e carros elétricos. A novidade é que agora ela está sendo aplicada no setor de comida de luxo, considerado protegido devido à tradição. De olho nisso, a União Europeia já reforçou as regras para impedir que produtores estrangeiros usem os termos como o estilo Périgord, no mesmo espírito das barreiras tarifárias, que já aplicadas contra carros elétricos e painéis solares vindos da China. O mesmo movimento se repete em outras iguarias, tá? Não é algo exclusivo do foie gras. As exportações chinesas de trufa triplicaram desde 2022 e o caviar historicamente dominado por Irã e Rússia, também já tem a China como principal fornecedora, com 40% das exportações globais no ano passado. Encerrada a terceira história do dia e vamos para a próxima. A governadora de Nova York, Kathy Hochul, assinou uma lei que proíbe por até 1 ano a construção de novos data centers que consumam mais de 50 megawatts no estado de Nova York. Metade do que geralmente é usado aí de energia, tá? Então, geralmente é usado mais de 100 megawatts. Com a medida, o estado é o primeiro do país a impor uma proibição desse tipo. E qual é a relevância disso? O setor já é apontado como um dos principais responsáveis pela escalada nas contas de luz dos Estados Unidos. Para se ter ideia, a tarifa média de energia residencial em Nova York subiu quase 68% desde 2019. Isso porque os data centers voltados para AI rodam milhares de chips que trabalham 24 horas por dia, o que exige um consumo ininterrupto de energia. E o argumento oficial é o seguinte: a governadora afirmou que as construções ameaçam superar a capacidade elétrica e que repassam os custos aos moradores. Ela também determinou que essas instalações financiem sua própria geração de energia limpa. Do outro lado, parlamentares argumentam que a decisão sobre instalar ou não um data center deveria ficar com os municípios e não com o governo estadual. Outro ponto citado é que a pausa favoreceria a China na corrida tecnológica. E um dado curioso, todos os data centers do mundo juntos já consomem mais eletricidade do que países inteiros como o Reino Unido ou a Itália. Quarta história entregue, bora para a última.
A Stripe, uma das maiores empresas de processamento de pagamentos do mundo, juntamente com um fundo de investimento, estaria oferecendo 53 bilhões de dólares pela compra do PayPal. Se confirmada, a combinação criaria uma nova gigante global do setor, processando cerca de mais de 3 trilhões e meio de dólares em pagamentos anuais. Mas apesar disso, o PayPal não vem de boa fase. A empresa tem tido um crescimento lento e viu a concorrência nos pagamentos digitais se intensificar, com a popularização de sistemas como o Apple Pay e o Google Pay. Desde o pico no preço das suas ações em 2021, a companhia registra cerca de 80% de queda. Ok, mas por que eles querem então comprar o PayPal? Enquanto a Stripe tem focado em clientes corporativos, o PayPal possui mais de 430 milhões de contas de consumidores diretos, o que ajudaria a empresa a acelerar a sua expansão para essa base de usuários. Mas esse movimento não é isolado, tá? Companhias deste mercado têm buscado escala por meio de aquisições e fusões em meio à desaceleração do processamento de pagamentos tradicionais. Para você ter ideia, o setor realizou uma transação de cerca de 25 bilhões de dólares no ano passado. E esse movimento não é isolado, tá? Companhias deste mercado têm buscado escala por meio de aquisições e fusões em meio à desaceleração do processamento de pagamentos tradicionais. Só para a gente ter uma ideia, o setor realizou uma transação de cerca de 25 bilhões de dólares no ano passado. E desde quando o novo CEO assumiu a operação em março, a empresa tem apresentado uma melhora. E além disso, um analista apontou que a oferta ainda não é ideal e que, para ser concluída, a Stripe precisaria aumentar ainda mais esses valores. Trazendo um fun fact aqui para vocês, depois da venda do PayPal para o eBay, lá em 2002, o grupo de fundadores ficou conhecido como PayPal Mafia. Entre eles estão Elon Musk, Peter Thiel, Reid Hoffman, que é do LinkedIn, e o trio de engenheiros que criou o YouTube. Então não é a curiosidade do dia, mas fica aí já um aperitivo de curiosidade para vocês. Exato, Léo. E assim encerramos as nossas 5 histórias do dia. Já vamos falar com o Zambo do Minutinho de Copa, mas antes uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Pedrão, posso te contar o segredo, cara? Pode. Eu já quis muito empreender, sabia? Mas quando eu vejo o que os empreendedores enfrentam no dia a dia, eu entendo por que tanta gente fala que abrir um negócio é a parte fácil. Difícil é sustentar o crescimento. Bem isso mesmo, Léo. E quando a empresa cresce, o caixa fica mais complexo, os riscos aumentam e começam a surgir dúvidas que podem acabar travando todo o negócio. E o problema é que parece que todas as decisões caem no colo de uma pessoa só. Mas você sabe que existe um parceiro para dividir essas decisões com o empreendedor, né? O Santander Empresas tem especialistas PJ disponíveis em vários canais e inclusive no aplicativo tem horário estendido até às 22 horas. E se precisar, ainda pode contar com atendimento presencial, com gerentes que vão até a sua empresa para acompanhar a operação de dentro. Aí sim, Santander Empresas é realmente o banco que saiu do banco para entrar na sua empresa. Quer garantir essa parceria para o seu negócio? O link está aqui na descrição. Nada que não possa piorar. Vamos falar a verdade? A vida do brasileiro tá de mal a pior. Obviamente eu tô falando da Copa do Mundo, mas se você esperava que eu viesse aqui hoje muito feliz, desculpa te decepcionar, mas não é o caso. Já não bastava a péssima atuação brasileira na Copa do Mundo, sendo eliminada para Noruega nas oitavas de final, a gente precisa ver a nossa maior rival na grande decisão mais uma vez. A Argentina chega a uma final de Copa do Mundo pela terceira vez nos últimos 4 mundiais. Enquanto isso, eu e talvez você nem tenhamos visto o Brasil ser campeão. Bom, mas eu tô aqui para falar do outro finalista, da semifinal de ontem e da classificação, mais uma vez, heróica da Argentina. O confronto entre Inglaterra e Argentina começou muito pegado antes mesmo da bola rolar, com os argentinos provocando e desrespeitando o hino inglês, os ingleses fazendo a mesma coisa também com o hino argentino, e quando a bola começou a rolar, foi pancadaria pra tudo que é lado. Com menos de 5 minutos já tinha jogador da Argentina dando uma pancada na cabeça do adversário inglês, enfim. E o primeiro tempo, como um todo, foi muito pegado e com poucas chances criadas. Já na segunda etapa, a Inglaterra consegue sair na frente num contra-ataque, com um gol do Anthony Gordon aos 10 minutos da etapa final. E aí é o seguinte, faltava 35 minutos, a Inglaterra poderia ficar com a
bola, controlar a partida, acalmar. O resultado era dela, ela tinha o controle do jogo. Mas não, os ingleses, comandados pelo alemão Tuchel, preferiram se fechar, para vocês terem ideia. E aqui um dado muito relevante que comprova o que eu tô falando. Do momento do gol inglês até o final da partida, a Argentina teve 88% da posse de bola. Ou seja, 88% desses quase 40 minutos de jogo restantes, a Argentina ficou com a bola. E é claro, pressionou, fez uma grande partida e foi lá com o mérito e com a qualidade de quem tem um gênio chamado Lionel Messi, foi lá e garantiu a virada. Com os gols de Enzo Fernandes aos 40 do segundo tempo e com Lautaro Martinez aos 47, aproveitando um lindo cruzamento de Lionel Messi. Messi que agora, além dos 8 gols marcados, chega a 4 assistências, participando de 12 gols nesta Copa do Mundo em 7 partidas. E não tem muito o que falar, foi premiada a seleção que quis jogar, enquanto a Inglaterra amarelou, pipocou e decidiu se recuar, se retrancar, a Argentina foi lá e fez o que uma seleção precisa fazer para chegar numa final de Copa do Mundo, que é jogar bola. Hoje o futebol é muito diferente de antigamente, onde o talento prevalecia muito mais. Você tem que igualar na vontade, na raça. E foi isso que a Argentina fez, que tem uma excelente equipe e foi lá e nunca desistiu dos seus confrontos. A Argentina já passou por perrengue em todas as partidas eliminatórias, a gente já contou aqui, foi na Bacia das Almas contra Cabo Verde, virou uma partida histórica contra o Egito, venceu a Suíça somente na prorrogação e ontem conseguiu uma virada histórica no final do jogo. Por que não desistiu? Obviamente, aqui eu brinco, e tem muito brasileiro que torce contra a Argentina, mas é inegável a raça, a vontade que eles têm de vencer, coisa que infelizmente a gente não consegue ver na nossa seleção. Lionel Messi, com 39 anos, um dos maiores da história, já conquistou tudo, inclusive uma Copa do Mundo. Se ele quisesse, ele nem tinha por que estar nos Estados Unidos agora jogando uma Copa do Mundo. Mas não, a todo momento ele correu, se entregou e com a sua genialidade, com o seu talento e com o seu esforço, carregou a Argentina para mais uma final de Copa do Mundo. Domingo, 4 da tarde, Espanha e Argentina se encaram por uma final inédita. Nos próximos e últimos episódios do Minuto de Copa, eu vou trazer muitos detalhes e curiosidades sobre esse confronto. Queria finalizar o episódio de hoje contando uma história que muita gente conhece, mas talvez você ainda não saiba. Em 2007, o Lionel Messi, que estava começando sua carreira ainda, já estava despontando, já tinha jogado Copa do Mundo no ano anterior, mas estava com seus 20 anos, participou de uma ação, de um calendário beneficente organizado pelo Barcelona em parceria com a Unicef. Para quem não se lembra, era a patrocinadora master, né, das camisas do Barcelona. O Barcelona, por muito tempo, não teve uma empresa patrocinando, era um patrocínio gratuito. Bom, o argentino participou de uma sessão de fotos com vários bebês nessa ação e um deles foi um bebê chamado Lamine Yamal. Justamente o craque da seleção espanhola e do Barcelona, tinha 5 meses e aí a foto já é uma das fotos mais emblemáticas da história do futebol, com Messi dando banho no pequeno Yamal, que no domingo pode fazer história ao vencer a sua primeira Copa do Mundo aos 19 anos. De um lado, Lionel Messi, um dos maiores, o maior da sua geração, fazendo seu último jogo de Copa do Mundo e em busca do seu segundo título. Do outro lado, Lamine Yamal, um jovem de 19 anos que já é o presente, mas que muitos consideram como o principal jogador a carregar o futuro do futebol mundial pela frente. Sem dúvida nenhuma, a gente vai ter uma das maiores finais de Copa do Mundo de todos os tempos. E é claro, nos próximos episódios eu trago tudo sobre a preparação para essa final. Boa, Zambo. Valeu pelas informações. Foi realmente um jogaço ontem e a gente tá muito ansioso pro domingo e vamos ver quem leva essa grande final. E agora, Léo, vamos pra curiosidade. Eu sei que você já puxou uma bem interessante pra galera aí, que até eu tô curioso de ouvir. Boa, Pedrão. Cara, assim, eu me despeço do Zambo após o Minuto de Copa e eu já fico com aquela dor, né? Eu falei ontem que eu tava com essa dor que a Copa do Mundo tá acabando, então eu já vou puxar uma curiosidade aqui sobre Copa também, pra gente tentar
fazer com que esse espírito ele continue aí animado. E é o seguinte, é uma história meio bizarra, bem curiosa, inclusive, que aconteceu em 1966. A taça Jules Rimet, né, que é o troféu original da Copa, antes de ser esse troféu que todo mundo conhece, foi roubada meses antes do torneio que ia acontecer na Inglaterra e que, inclusive, teve os ingleses como campeão. E aí a polícia procurou por toda parte e não encontrou absolutamente nada. Quem resolveu um caso foi um cachorro chamado Pickles. Que isso? Juro, ele virou celebridade em Londres depois, porque ele achou da seguinte maneira, durante um passeio, então ele tava lá, todo bonitinho, passeando, ele começou a farejar um pacote embrulhado em jornal, escondido ali sob uma cerca em Londres. E dentro desse pacote, tava justamente a taça da Copa. Não é possível. E o mais louco é que a taça Jules Rimet foi roubada de novo em 1983 aqui no Brasil. Só que aí dessa vez ela nunca foi recuperada. E tá aí a curiosidade sobre Copa, taça, enfim, bem diferente essa, hein, Léo? Muito bom. Bom, mas valeu. Histórias entregues, curiosidade do dia também. E amanhã estaremos de volta aqui cedinho para trazer as principais informações do dia. É isso aí, Pedrão. Sempre um prazer gravar ao seu lado. Sempre um prazer estar com os nossos queridos ouvintes. Uma ótima quinta-feira a todos. E falou! Esse programa foi produzido por TNS.